Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto, com apoio de Unesc, a nossa universidade. Natural de Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, estudou filosofia e teologia. Tornou-se sacerdote em 1988. Foi bispo auxiliar de Porto Alegre e, desde 2009, é o bispo da Diocese de Criciúma. Dom Jacinto Inácio Flach, direto ao ponto. No último domingo, no Domingo de Ramos, o Papa disse que os jovens não devem se calar. Onde os jovens não devem se calar? Eu acho que na sociedade que nós vivemos, muitas vezes nós adultos achamos que nós temos resposta para tudo e sabemos tanta coisa que não precisamos da presença deles e das sugestões deles. Por quê? Porque a igreja sempre olha para os jovens com muita esperança, assim, nesse sentido de que o jovem é alguém muito espontâneo, muito disposto a ajudar, não faz muita pergunta, não duvida muito e já vai ao ponto, como se diz, né? E a igreja sabe disso, o jovem é muito espontâneo. Quando nós adultos, muitas vezes, questionamos ou colocamos dificuldade, o jovem é um parceiro muito interessante. Eu trabalhei muitos anos em escola com jovens e eu sei bem disso, que o jovem... Mas tu tem que conquistá-los para eles estar contigo e te apoiar. Não simplesmente querer achar que a gente sabe mais e melhor que eles, mas fazer eles participar conosco. Então, vejo na igreja, na sociedade, os adultos têm experiência, mas eles também têm. Eles são muito rápidos na maneira de pensar, na maneira de colaborar, mas tem que valorizar eles. Não achar que nós sabemos tudo e eles não têm nada que fazer na sociedade e na igreja. Tem que casar, então, a experiência do adulto, da pessoa com mais idade, com a vitalidade, com a força do jovem? Exatamente. Se isso acontece, vamos só enriquecer e temos muitas coisas bonitas a aprender. Eles dos adultos e nós com eles. Nesta Páscoa, como que os jovens podem atuar, fazer Cristo ser mais vivo? Eu acho, assim, um jovem, na sua criatividade, ele teria muito espaço, não só ajudar nas liturgias, né, onde tantos jovens, graças a Deus, já ajudam, como coroinhas, acólitas, mas eles teriam um espaço, eu acho, que muito grande se nós soubéssemos valorizar eles para questão de teatros, questão de música, esses espaços. Eu vejo assim que a igreja e a sociedade deveria descobrir mais eles, né? Sobretudo nesta época do ano, na Páscoa, a gente diria assim, encenações e tantas coisas que eles fariam certamente muito bem feito. No ano passado, o Papa Francisco declarou que é melhor ser um ateu do que um católico hipócrita. Como o senhor vê essa declaração do nosso Papa? Pois é, eu acho que muitas vezes o nome... Nós, se chamamos católicos, cristãos e não damos testemunho, é coisa contrária àquilo que ele diz que ele é. E então, muitas vezes alguém que diz, eu não sou agnóstico, não acredito em nada, mas é uma pessoa que tem princípios e valores que ela segue na vida. Então, nesse sentido, o Papa está correto, porque se um cristão, um católico que não dá testemunho e que não está vivendo a fé que ele diz que ele tem, isso é ruim para a sociedade toda. Agora, se um agnóstico, aquele que não, como diz o Papa, uma maneira mais forte, um hipócrita, mas ele tem o jeito dele, todo mundo sabe que ele é isto. Agora, um cristão deveria dar testemunho daquilo que ele diz que ele é. Como trazer esse católico, então, de volta para a igreja, fazer ele dar mais testemunho? Eu acho assim, claro, temos na igreja muitos movimentos grandes, fabulosos, que valorizam os casais, que acolhem. Primeira coisa, eu acho que a pessoa é nós tentar cativá-lo e trazê-lo de volta, mas não no sentido de que nós gostaríamos que ele fosse bem do nosso jeito, que fosse à missa todos os domingos, mas que a gente fosse oferecer para ele no sentido de que ele é amado por Deus, que ele não foi excluído pela igreja por Deus. E cada um tem o seu jeito, sua maneira. E esta maneira dele deveria ser uma maneira de acolher e não de julgar ou de condenar. Isso nunca ajuda a nada, a ninguém, quando nós já fizemos um preconceito. Então, uma pessoa que às vezes não tem o mesmo jeito, mas que deveria ser acolhido, valorizado. Quanta coisa ele não tem de bom, de positivo, que poderia enriquecer a igreja e a sociedade. O Papa Francisco, desde que assumiu o papado, está dando uma cara diferente para a igreja. A gente sente uma igreja católica diferente. A que se deve essa diferença? Em primeiro lugar, porque ele é um latino-americano. Nós latino-americanos temos um jeito diferente, um pouco do europeu, do americano, do asiático. Em que? Sobretudo na maneira
de nós vivermos a fé e de sermos. Nós gostamos muito de celebrar as coisas, de fazer bem feito, mas não somos tanto de teoria, somos muito mais de prática. O latino-americano é uma pessoa muito aberta, muito espontâneo e não fica preso a muitas coisas, como é que poderia dizer, a definições mais rígidas, tem muito mais liberdade de trabalhar isso. Depois, o latino-americano, como é o Papa, no caso, foi na Argentina também, antes de ser Papa, era um pastor, tinha coração de pastor. Ele muitas vezes sentava na frente da sua catedral, na Praça de Maio, tomando chimarrão antes do meio-dia, por exemplo. Pessoas passavam e ele conversava diretamente com as pessoas. Então, é uma pessoa que tinha muito contato com o povo, né? Com a realidade do dia a dia. E isso certamente faz a diferença. Isso os outros, na Europa, nos Estados Unidos, não conseguem fazer com tanta facilidade. Isso para nós não é problema nenhum, brasileiros e argentinos, nós estando mais aberto ao povo, estar junto com o povo. Eu diria, essa é a diferença. Nós temos um coração mais de pastor, não de administrador ou talvez assim mais de hierarquia. Nós sabemos qual é o valor de um bispo, etc., de um padre, etc., mas isso não nos diferencia do povo. Nós ficamos junto com o povo tem acesso a nós com facilidade, o que em outros lugares do mundo não é tão fácil. E o Papa, justamente, por exemplo, no Vaticano, ele muitas vezes quebra todos os protocolos e faz coisas, uma coisa mais espontânea, não preso a esquema e a protocolos. E ele nem gosta, a gente sabe que ele não gosta quando eles prendem ele, e ele quer ser ele, maneira de lidar com o povo, de tratar e até de modo de se relacionar com as pessoas. Deixa a igreja mais jovem também, né? Com certeza, como dizia sempre o Papa São João Paulo II, quem convive com jovens se torna sempre jovem, tem vida jovem. Então, eu acho que ele tem bem esse espírito apesar da idade, apesar que ele tem dificuldade, quando era mais jovem, só tem um rim, etc. Mas a saúde dele parece que está perfeita, porque o homem parece que não cansa, está sempre trabalhando e sempre em toda parte. No meu programa eu entrevisto muitos políticos e o próprio Papa comenta que a política é a mais alta forma de caridade. Como que a igreja, como que o cristão pode se envolver na política trazendo os valores cristãos, fazendo uma política diferente? A gente sente isso acontecendo, a igreja se envolvendo um pouco mais na política, mas não de uma forma que acontecia até 30, 40 anos atrás, de uma forma diferente, abrindo e acolhendo a todos e não só um viés ideológico. O senhor sente isso também? Exatamente. Eu acho que esse é o papel da igreja. Não escolher partidos e nem pessoas, mas ajudar a criar uma consciência política no meio do povo para dizer que responsabilidade é essa quando a gente deposita um voto lá na urna, né? Porque este voto tem uma repercussão depois muito grande. Então, esta consciência, a igreja, creio que tem uma estrutura muito grande nas comunidades para refletir sobre isso, não partido, porque aí nós criamos divisão. Partido depois é outra história. Agora, a política como tal, o Papa não cansa de afirmar, é o melhor meio da gente fazer o bem no mundo, através da política, porque eles têm toda uma estrutura, impostos, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que a igreja tem que marcar presença no sentido de apoiar as pessoas que têm futuro, por exemplo, pessoas que a gente sabe que têm princípios e valores humanos, cristãos, enfim, e que saibam realmente administrar e levar uma sociedade. Então, isto vem desde a base, ali vereadores, depois prefeitos, depois governador, enfim. Quando a pessoa criar uma consciência melhor, toda a sociedade vai ser beneficiada, mas isso não é questão de um ano ou dois, essa consciência se cria aos poucos, quando a pessoa não deixa mais se corromper, vender por uma cesta básica, etc, etc. Tanto que tem lei que pune isto já. E esta lei foi iniciativa dos bispos do Brasil, né? De que quem compra voto tenha que ser punido. Não me lembro agora o nome desta lei, mas a Igreja Católica conseguiu reunir mais de 1,5 milhão de assinaturas para forçar esta lei a passar no Senado e na Câmara, que hoje é uma lei no Brasil. E os juízes cobram e realmente punem quando isso é descoberto. Então, eu creio que a igreja tem muitos meios e organização para ajudar a criar mesmo através de leis, né, para que essas coisas da política sejam cada vez melhor. Os políticos deveriam estar com
vamos dizer assim, uma porcentagem de credibilidade lá em cima. Infelizmente não é. Isso é ruim para um país, né? A pessoa não confia mais na política. Mas eu sempre digo, mas não são todos os políticos que são corruptos. Tem muitos de bons princípios e valores. O que precisamos nós todos procurar a melhorar e não mais sermos corruptos também quando vendemos ou trocamos nosso voto por qualquer coisa. Esse que é o mal. Então, no momento que nós queremos uma política melhor de consciência, e aí a igreja deve entrar, né? A ajudar a criar esta consciência maior no meio do povo. Pela nossa diocese, por exemplo, nós temos 550 comunidades, são 26 municípios aqui na nossa região de Criciúma, da diocese de Criciúma. Imaginem todas essas 550 comunidades se a gente fizer um pequeno trabalho, um pequeno folder, uma orientação, etc, etc. Quanta repercussão está isto? Só na nossa diocese, né? Que são 10 aqui em Santa Catarina e 350 no Brasil. Então pode imaginar quanta estrutura que a igreja tem que pode e deve, eu penso que deve ajudar. Evitando que nós se metemos assim em partido ou escolhendo candidatos. Aí nós, mas uma consciência mais geral, criando isso no povo. E nós tínhamos no ano passado, inclusive, Fé e Política, uma escola que durante todo o ano funcionou, onde a gente gostaria, inclusive, de convidar, este ano não vai ter, mas no ano que vem, onde pessoas que pensam em ser políticos ou outros deveriam participar, que aí tem toda uma pesquisa, um estudo, o que é o papel de um político. Então isso seria, eu acho que a igreja tem um grande papel nesta área da política. Essa é uma ação da Diocese de Criciúma ou uma ação estadual, nacional? Ela é a nível nacional, mas cada diocese se organiza, né? Fé e política. Então, no ano passado funcionou bem, este ano a gente deixou fora por outros motivos, e também o ano eleitoral, a gente deixou este ano, no ano que vem vamos de novo fazer. Eu me lembro uma região onde eu trabalhei, na Grande Porto Alegre, lá eu também organizava, e mesmo pessoas já eleitas, prefeitos, vereadores, secretários, participavam nessas escolas. E ali vinham pessoas, juristas, políticos que entendiam e orientavam, e acompanhado sempre pelo aquilo que a igreja também prega, né? Desde 1890 a igreja tem documentos que falam sobre o papel também da política, da sociedade e da parte social da igreja. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco voltamos com Dom Jacinto Inácio Flá. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o bispo da Diocese de Criciúma, Dom Jacinto Inácio Flá. Dom Jacinto, na semana passada a gente viu aquela notícia no interior, lá no Centro-Oeste, de um bispo sendo preso, alguns padres sendo presos. Isso assusta as pessoas, porque a gente não espera isso acontecer. Como o senhor viu essa notícia? Como foi a repercussão das pessoas conversando com o senhor sobre essa notícia? Bem, primeiro ponto, deixa a gente triste e assustado também, porque em si essas coisas não deveriam acontecer na igreja, nós que pregamos a moral, pregamos o bem e de repente acontece isso. Mas agora já tendo mais informações, parece que nem tudo é assim como foi transmitido por algumas TV por aí. A própria CNBB já está vendo o que houve de injustiça no meio dessa história, porque é jogada uma coisa que pode ter muita calúnia, difamação. E parece que lá há uma sociedade, uma região bem dividida. Então, teriam sido pessoas que denunciaram e fizeram tudo isso. Mas
Eu não quero falar disso, isso deixamos para a justiça ver como é que fica essa questão. O que eu lembrei domingo, inclusive nas missas para as pessoas, eu sempre lembro quando acontecem esses escândalos, eu lembro de Jesus Cristo, estamos na Semana Santa, pensando assim, por exemplo, Jesus escolheu 12 pessoas, que ele escolheu, pessoas que a princípio deveriam ser boas e dar certo na vida. Um deles se virou contra o mestre e foi o traidor. Então, se Jesus em 12 teve uma queda, uma falha, o que não acontece na igreja, que nós somos hoje no Brasil 350 bispos, né? Então, no mundo inteiro, o que acontece? Então, pode haver, mas eu não quero fazer julgamento da questão lá, mas eu sei que o povo fica triste, eu fiquei decepcionado, mas imagina, já em toda parte nós precisamos hoje de credibilidade, precisamos de testemunho, de coerência. Então foi jogado isso no ar assim, mas parece que as coisas não são bem assim e mais tarde vai ser mais esclarecido que houve muita coisa construída para difamar a igreja. Mas em todo caso, isso vamos deixar para a justiça depois resolver. Em todo caso, aquilo que o senhor coloca também é minha preocupação, tristeza e preocupação, porque o povo de Deus fica assustado. Mas a igreja também, já não basta tantas outras instituições que estão perdendo a credibilidade. Mas eu lembro, sim, é verdade, mas Jesus Cristo escolheu 12 e um não deu certo também. O resto deu certo. Então, assim, na nossa vida, numa família, às vezes a família é ótima, boa, um filho, de repente, é o contrário daquilo que o pai, a mãe e os outros esperam, né? Então, sempre o ser humano, na sua liberdade, pode cometer e ir para um caminho do erro. Mas foi muito preocupante, etc., mas espero que todos entendam que isto faz parte da condição humana, que pode haver essas falhas. Mas eu lembrava também, como Jesus fala no Evangelho, ai daqueles que provocam escândalos. Então, a pessoa que provoca realmente para a sociedade escândalo, Jesus disse assim que seria melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço da pessoa e atirar no fundo do mar. Quer dizer, é terrível alguém provocar escândalo, sinceramente há escândalo. Então, rezemos que isto não se repita, que nossa Igreja do Brasil, que é uma das que tem mais credibilidade do mundo, a Igreja do Brasil, e então aconteceu isto, que certamente o Papa ficou também triste com essa história, né? Dom Jacinto, essa semana a Diocese de Criciúma está em festa, tanto pela Páscoa como pelo aniversário de 1 ano do Santuário de Sara. É a maior obra desses seus 9 anos dentro da Diocese de Criciúma? Em questão de construção, sim, com certeza. Este é um sonho que eu tive no outro lugar que eu trabalhava antes, e lá as coisas nunca deram certo, eu não tinha também nem apoio e nem condições de fazê-lo, né? Quando eu cheguei aqui, já no dia da minha posse, 13 de novembro, naquela noite, algumas pessoas já me vieram a pedir isto, que se pensasse num santuário dedicado ao coração misericordioso de Jesus. Aí deram um tempinho e daí as coisas foram formando, criando corpo e as ideias foram se tornando realidade. Então eu acho assim que essa grande festa do santuário ali, que hoje, e falei isso hoje de manhã, para o futuro, todos os santuários do mundo são sempre muito visitados e esse, pela facilidade de acesso, vai ser um dos mais visitados no sul do Brasil, este aqui. Então, nós estamos ainda hoje, eu estive lá para ver mais algumas coisas, a questão, sobretudo, externa dele, para acolher bem as pessoas, etc. Mas, certamente, é uma obra que eu vou passar, mas ele vai continuar. E as pessoas vão ser beneficiadas quando eu, nem os padres, nem as pessoas que ajudaram a fazê-lo, não estarão mais aí. Mas a sociedade, as pessoas vão continuar poder sempre usufruir desse meio, que para mim o santuário, é como se fosse hoje um hospital, uma grande farmácia, onde as pessoas vão buscar remédio para suas dores psíquicas, emocionais e espirituais. Isso no mundo inteiro a gente nota que as pessoas buscam muito por causa disso, que o santuário ele não tem limites assim, como se diz, geográficos que nem uma paróquia. Ele é aberto para todos. Aí vem gente de tudo que é parte de uma região, de um país ou do mundo. Todos se sentem assim atraídos para esse espaço, onde deve ter sempre pessoas para atendê-los, né, acolhê-los, né, para que não vão lá, olha uma estrutura bonita, mas internamente o coração ficou vazio, sem aquela bênção, sem aquela palavra, sem aquele consolo que as pessoas buscam. Quando o menino Jacinto decidiu ser padre?
Bem pequeno, não me lembro bem a idade, mas que eu era bem criança mesmo, tanto que eu rezava a missa num barranco lá perto da nossa casa, fazia uma gruta lá, e quando eu rezava ali missa, colocava um vestido velho, preto da mãe, que a mãe usava em época de luto, né? Pessoas naquele tempo usavam, quando morria alguém, luto, vestido preto, eu usava aquilo e celebrava a missa naquele barranco lá. Era tão pequeno que eu rolava muitas vezes, caía lá de cima, porque eu era o padre, sempre eu era o padre. Mas então, bem de pequeno que eu me lembro, só que eu depois fui deixando, né? Como a gente chega na fase da adolescência, a gente fica um pouco assim, esquecendo certas ideias, mas com 16, 17, 18 anos, voltou bem firme, forte essa ideia de ser padre. E onde eu nasci, ali perto tinha um seminário. Eu sempre passava ali, aquilo me parecia que me puxava para eu entrar ali. Na verdade, nunca entrei nesse seminário, entrei num outro quando eu já tinha 23 anos. Entrei num outro seminário fazendo meus estudos. O seu lema como bispo é Anuncio-vos a misericórdia. O que é a misericórdia nos dias atuais? Então, a misericórdia, eu escolhi este meu lema, Anuncio-vos a misericórdia, por quê? Porque até ali eu já tinha 15 anos de padre quando fui escolhido bispo, né? Então eu até ali tinha sentido na minha vida, no dia a dia com as pessoas, quanto sofrimento está no coração das pessoas, em tantas pessoas. Muitas vezes coisas lá do passado, da vida deles, né? No dia a dia, coisas assim muito fortes e que só Deus, com o seu amor, sua misericórdia, pelo perdão, vai curando essas feridas, esses sofrimentos que estão lá no coração da pessoa. E eu percebia isso, então eu trabalhava em seminário junto com seminaristas, mas atendia muitas pessoas de fora que vinham buscar ajuda, né? Sobretudo pessoas com bastante sofrimento interior. E que eu via que quem curava, na verdade, eles, era o próprio Deus. Eu só os ajudava, eu só era um canal de eles encontrar a misericórdia, se perdoar a si mesmo, perdoar coisas que fizeram na vida ou que eles sofreram na vida. Então, para mim, a misericórdia posso dizer assim, pela minha experiência, já atendi milhares de pessoas na minha vida, é o remédio mais maravilhoso e eficaz que existe sobre a face da terra, a misericórdia de Deus. E a palavra misericórdia vem de misericordis, miséria, seríamos nós, nossa miséria, cordis, o coração de Deus. Então, uma palavra que diz Deus e nós. Então, esta misericórdia nos acolhe e nos eleva de novo com dignidade. O ser humano que se sente pecador, fraco, todo condenado, ele não tem mais a alegria de viver. Ele tem que encontrar de novo. Não, eu sou pecador sim, mas Deus me perdoa. Eu posso mudar, eu posso ser diferente. E aí curar também muitas coisas interiores que estão feridas, sobretudo lá na infância, quando a pessoa é pequena, que ouve coisas assim fortes, ela carrega isto e a psicologia ajuda bastante, ajuda muito nesta área, mas quando certas coisas que são mais ligadas ao pecado, precisa da misericórdia de Deus para curar. Jacinto, para a gente finalizar, nesses 9 anos, como o senhor sentiu o católico criciumense em relação ao católico de outros locais, que o senhor foi padre, quando o senhor foi bispo auxiliar de Brasília? Uma característica do católico, do povo da Igreja Católica de Criciúma, que o senhor percebeu bem forte. Sim, eu posso dizer assim, eu muitas vezes agradeço, até fico às vezes emocionado, dizendo que Deus me deu o melhor lugar do mundo para eu viver meu ministério de bispo. O povo que encontrei aqui, a realidade, a sociedade. Quando eu fui escolhido para cá, o povo de lá me dizia, tu vai ficar bem contente lá, que o povo lá tem fé ainda, vão na igreja, participam. E foi exatamente isso. Então, o lugar que Deus me colocou, que eu vejo assim que é dos lugares mais... E se Deus me permitir, gostaria que Deus me deixasse aqui, até tenho mais 9 anos, que Deus me deixasse aqui para eu poder ainda viver, conviver com o povo daqui, porque eu acho o melhor lugar do mundo. Eu digo isso para todo mundo. Claro, eu não conheço as outras realidades, mas para mim eu já passei em outros lugares, né? O povo também era bom, mas eu sentia assim, às vezes muito sozinho, qualquer trabalho, seja na igreja, movimentos, grupos pastorais, né? E coisas mesmo para construir e fazer.
O santuário é um exemplo, pessoas que vêm de fora e veem que um santuário que foi construído em 3 anos praticamente, esse santuário é um reflexo da vida de um povo que participa, que colabora. E assim a gente vê nas missas um povo que participa, um povo dinâmico, e é isso que eu me alegro. Por isso peço a Deus e agradeço a Ele que Ele me colocou num lugar tão maravilhoso e bonito que nem esse povo da Diocese de Criciúma. Sr. Jacinto, obrigado pela entrevista, obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aqui para a TV NG Plus. Uma Santa Páscoa para o senhor. E para todos vocês que trabalham, vocês que vieram para fazer essa entrevista, para mim é uma alegria muito grande, que Deus abençoe muito a todos vocês, esse trabalho possa ser feito e levar coisas boas para a nossa sociedade. Que Deus abençoe a todos. Novamente obrigado, Bispo, e agora vamos ao quadro Política Descomplicada. Vossa Excelência é a mistura do mal com o atraso, Vossa Excelência é horrível, Vossa Excelência isso, Vossa Excelência aquilo. Todas as atenções políticas estarão na próxima semana em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, como se definem os integrantes do Supremo Tribunal Federal? Primeiramente, vamos analisar a composição. São 11 pessoas chamadas de ministros, que têm como principal missão defender e cumprir a Constituição brasileira, que atualmente está em vigor e foi aprovada em 1988. Eles apreciam casos que envolvam alguma ameaça à Constituição. Cada um deles tem mandato vitalício, com aposentadoria obrigatória aos 75 anos de idade. Quando uma cadeira do STF está vaga por morte, aposentadoria ou renúncia de algum dos ministros, o presidente da República escolhe dentre todos os brasileiros um para fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Sim, é o presidente da República que faz essa escolha. E são 3 os critérios básicos para essa escolha. O primeiro, ter entre 35 e 65 anos, ter notável saber jurídico e ter reputação ilibada, ou seja, uma pessoa íntegra, com história limpa e sem manchas. Após isso, o presidente da República encaminha essa indicação ao Senado Federal. O Senado, então, sabatina esse indicado por horas e horas a fio, para se certificar de que o mesmo possui as qualidades necessárias para desempenhar a função. Por fim, vota se ele deve ou não fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Por maioria simples, o indicado é eleito ou rejeitado. Até hoje, ocorreram apenas 5 rejeições, todas no governo de Floriano Peixoto, há quase 140 anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal é escolhido pelos seus 11 componentes para um mandato de 2 anos na presidência. Atualmente no STF, temos um ministro indicado por José Sarney, o ministro Celso de Mello. Um indicado por Fernando Collor, o seu primo Marco Aurélio Mello. Um indicado por Fernando Henrique Cardoso, o ministro Gilmar Mendes. 3 da composição atual foram indicados por Lula, a ministra-presidente Carmen Lúcia, além dos ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. 4 foram indicados por Dilma Rousseff, os ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. E 1 foi indicado pelo presidente Michel Temer, ministro Alexandre de Moraes. Vamos descomplicar a política? Mande sua dúvida para o e-mail abaixo e nas próximas edições eu descomplico para você. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net